Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais uma live com a Michele Tonon. Hoje na nossa quinta-feira com a Michele. Então na primeira a gente conversou sobre acordo de não persecução penal. Na segunda semana nós conversamos sobre a lei de execução penal. E na terceira e na quarta semana nós conversamos sobre a lei de drogas. Fizemos duas partes sobre a lei de drogas. Então eu e a Michele a gente continua conversando sobre a parte criminal. Então hoje a gente vai falar sobre a Lei Maria da Penha. Nós não vamos conseguir terminar os nossos assuntos hoje, então provavelmente semana que vem nós vamos conversar mais sobre Lei Maria da Penha, tá? A gente tem muita coisa para conversar, daqui a pouquinho eu vou chamar a Michele, eu já vi que ela entrou. Nós temos diversas alterações legislativas na nossa Lei 11.340. Hoje a gente vai conversar sobre algumas delas e na semana que vem a gente continua, porque há toda uma parte, principalmente jurisprudencial, que é muito cobrada em provas de concurso. Claro que a nossa aula aqui, nossa live não tem um viés só para concurso também, a gente acaba conversando sobre algumas coisas da prática, então mesmo que você atue na prática da justiça criminal, com certeza você tem que estar atualizado com a Lei Maria da Penha. Ok, pessoal? Eu vou chamar a Michele aqui pra gente conversar, que eu já vi que ela entrou. Calma aí, cadê a Michele? Estou procurando aqui. Michele, cadê você? Olá! Olá, boa noite. Boa noite, tudo Tudo bem? bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo também. Então, Hoje eu estou em modelitos mais formais, eu sabia que eu não estaria é, igual a você. mas eu tô super formal, né? Eu tô com a cara atual. Olha Não, que mas é coisa. porque assim, eu tô falando assim, um terno, a gente não Ah, costuma, né, vir o para meu as processo nossas de aulas de formal é um pouco terno. diferente. Então, eu estava gravando aula agora, estava Ah, falando de culpabilidade, estava falando de é. embriaguez, teoria da Axio Libera Causa. Agora eu vou ter que mudar um pouco, Muda a cabeça, né? Muda mudar um totalmente a cabeça. pouquinho. Vamos para a Lei Maria da Penha, mas Ai, vai ser muito sim. bacana. E depois, então, o pessoal já emenda direto com a sua palestra, né, no Pois Fórum é, hoje ainda tem, vou sair correndo, quer dizer, né? Ficar no mesmo lugar, mas sair correndo Feminino. A gente para entendeu. a live. Sim. Bacana. E tá tudo certo, né? Porque hoje a gente conversou por áudios, eu falei, nossa, a Michelle tá passando uns perrengues ali com os filhos em casa. Era tanta gritaria Básico, no básico. fundo do áudio que eu falei, nossa. Básico. Já está tudo sob controle agora. Mas então, vamos, né? Vamos Vamos começar. lá. A gente tem tanta coisa para falar que não dá pra gente perder tempo. Como eu falei, a gente vai precisar de duas. Na hora que a gente estava montando o roteiro, que depois eu fui pegar algumas coisas também, eu falei, gente, acho que nem vai dar pra gente. Ah, porque a gente acha que vai dar para falar, né? Mas Sim, vamos lá. Bom, vamos ter. a gente sabe que a Lei Maria da Penha é uma homenagem, né, à senhora Maria da Penha Maria Fernandes, por tudo que ela sofreu quanto à vítima de violência doméstica. E a gente está num momento que esse assunto se tornou mais atual ainda, apesar da lei ser de 2006 e a violência contra a mulher ser sempre um assunto atual. Nós temos aí vários dados estatísticos de que esse período referente à pandemia, em que há um isolamento social e a convivência maior entre as pessoas ali íntimas, né, no afeto ali e tudo, acabou gerando mais dados ainda sobre a violência doméstica contra a mulher. A gente tem isso, esse cenário não é só no Brasil, esse cenário é mundial, né? Então, vários países já adotaram formas de denúncias eletrônicas, aplicativos de celular para tentar facilitar o acesso da vítima. Aqui no Distrito Federal, a gente teve a questão das delegacias virtuais, em que a vítima pode fazer a denúncia, a ocorrência, né? Fazer a ocorrência do fato e requerer medidas protetivas virtualmente. Então, assim, vários cenários que se modificam porque realmente há um aumento. Você está atuando na execução penal, não sei se já atuou com Maria da Penha, mas lá na Já. custódia, querendo ou não, a gente recebe casos, vários autos de prisão em flagrante
por violência doméstica e familiar contra a mulher, e a gente vislumbrou esse aumento, apesar de não ter sido um aumento tão grande. Eu acho que nas ocorrências talvez tenha sido maior, porque a gente sabe que para chegar numa situação de prisão em flagrante é porque a situação já estava extrema mesmo, né? Mas houve um aumento, a gente teve ali 10, 20% de aumento de fevereiro para cá, exatamente nos casos da violência doméstica e familiar contra a mulher. Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje, né? Nós temos já no artigo 5º da lei, a gente vai aqui, pessoal, ir passando mais ou menos na ordem da lei, para a gente ir conversando. Então a gente já começa no artigo 5º, que é onde traz esse conceito de violência doméstica e familiar contra a Sim. mulher e o âmbito de incidência da lei. E aí, principalmente nesse último ponto, a gente tem diversas jurisprudências para a gente poder conversar. E aí, no artigo 5º da Lei Maria da Penha, diz, né, que para os efeitos da lei, configura a violência doméstica e familiar contra a mulher, qualquer ação ou omissão. Nós depois vamos falar sobre as formas de violência, mas que seria ali no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família, em qualquer relação íntima de afeto, e sempre há várias dúvidas a respeito dessa incidência, então, dessa aplicação da Lei Maria da Penha, porque nós temos um sujeito passivo que necessariamente tem que ser do sexo feminino, né? A gente pode até discutir um pouquinho a questão dos transexuais, né? A incidência ou não da lei, mas o sujeito passivo vítima, sexo feminino, o sujeito ativo pode ser tanto sexo masculino quanto feminino, e a ocorrência, então, dessa violência baseada nessa relação íntima de afeto, né, numa motivação, porque tem uma motivação específica, que é nesse gênero, numa situação de vulnerabilidade. E aí a gente precisa conversar sobre a jurisprudência, porque aí vem várias situações práticas que os tribunais superiores tiveram que enfrentar, o STJ teve que enfrentar para incidência ou não da lei, né? Então, questões de irmãos, questões de relação homossexual, transexual, namorado com namorada. Então, eu queria que você esclarecesse um pouquinho essa parte jurisprudencial que gera muitas dúvidas sobre a incidência da lei. Sim. Então, Lorena, na parte dos âmbitos de incidência da Lei Maria da Penha, no primeiro inciso nós temos o âmbito da unidade doméstica. Esse âmbito está muito relacionado ao espaço de convívio, como a própria lei diz, permanente de pessoas. E aí surge a questão da empregada doméstica, né? Então, aplica-se a Lei Maria da Penha, sim, a uma agressão que seja sofrida por uma empregada doméstica, que é uma pessoa esporadicamente agregada àquela unidade doméstica. E vem a questão de não necessariamente ser um vínculo familiar, né? Mas no âmbito não é. Mas sendo esporadicamente agregada, sim. E sendo ela ali uma empregada doméstica que more, que resida junto com a família, junto à qual ela trabalha, seja uma que vai todos os dias ali ao trabalho, mas que está naquele convívio permanente, é uma pessoa esporadicamente agregada àquela unidade doméstica. Então, o mesmo raciocínio nós não podemos aplicar, por exemplo, à diarista, a faxineira que vai uma vez ou duas vezes na semana e que não tem essa mesma proximidade, que não tem essa efetiva convivência diária, né, com aquela família. Então, esse é o primeiro âmbito de incidência da lei. No segundo âmbito, nas relações familiares, aí sim surge uma gama de situações bastante diferentes, e o que a jurisprudência assentou em relação ao reconhecimento da aplicação da lei é que deve existir sempre uma relação dispar, uma relação desigual. Deve existir, de um lado, uma parte que está nitidamente, uma mulher, né, uma pessoa do gênero feminino, que esteja nitidamente numa situação de hipossuficiência, numa situação de dependência econômica, numa situação de dependência até muitas vezes física, ou psicológica, ou emocional. Então, deve existir um desequilíbrio nessa relação para que incida a lei. Esse é o principal norte, o principal parâmetro. Então, a partir disso, uma vez constatada essa relação desequilibrada, ainda que seja uma relação entre duas mulheres, por exemplo, mãe e filha, é possível aplicar a Lei Maria da Penha? O STJ, num julgado já até antigo, de 2014, diz que sim, perfeitamente possível, quando eu constato nessa relação uma desigualdade. Quando, por exemplo, a mãe exerce sobre a filha uma dominação, ou exerce sobre a filha ali uma forma de dependência psicológica ou de dependência econômica. Então, aquela parte que está vulnerável na relação vai merecer, claro, a tutela mais específica e especial da Lei Maria da Penha.
No mesmo sentido, com o mesmo raciocínio, se reconheceu a aplicação da lei na relação entre irmãs, na relação entre neto e avó, tia e sobrinha, né? Primas que convivam ali, que tenham a relação. Mas é essencial, é crucial que se verifique essa desigualdade entre as duas partes. Só, Michele, te interrompendo um pouquinho. Claro. É interessante porque essa questão da desigualdade, muitas vezes, ela não é percebida num primeiro momento também. Assim, não tem como você analisar. Então, assim, eu recebo vários autos de prisão em flagrante nesses termos, assim, filha contra mãe, mãe contra filha, irmãos, e que nesse primeiro momento inicial ali de atuação da polícia, a gente não consegue analisar se efetivamente tem uma total desigualdade. Isso muitas vezes é analisado pelo juízo natural. Mas como a Lei Maria da Penha traz um âmbito de aplicação e de proteção muito importante, os delegados já capitulam geralmente a Lei Maria da Penha para que vá para a vara específica e lá o juiz analise se realmente vai permanecer na competência da lei ou se ele declina para a vara criminal ou para o juizado especial criminal, a depender ali da contravenção penal ou do crime que está sendo tratado. Mas aí, então, a gente falou do irmão contra a irmã, temos a questão da filha, da mãe, da nora contra a sogra. Relativa, né, Lorena? Sim. A presunção relativa, essa questão. Isso, perfeito. Alguns doutrinadores vão dizer que na relação entre homem e mulher a presunção é mais forte, né? Que já se presume de uma maneira um pouco mais acentuada essa desigualdade. Mas na relação entre mulheres, e a lei não exclui, por certo, a relação homoafetiva entre mulheres, está lá expresso na lei, é uma presunção relativa, então cede diante de prova em contrário, que é isso que você acabou de mencionar, que vai ser possível no juízo natural ser feita uma avaliação sobre a incidência da lei ou não. Até porque a lei veda muitos institutos, né, a aplicação dos institutos do juizado especial, dos penalizadores, então, por certo que é mais benéfico em determinadas situações que a competência saia do juizado de violência doméstica. Isso. E aí, uma questão que eu acho que ainda é debatida é relacionada aos transexuais. Sim. Eu acho que não tem uma posição tão firmada. Não. No âmbito criminal, os tribunais superiores ainda não se manifestaram no âmbito criminal. Mas a gente nota no âmbito civil já um avanço muito grande da jurisprudência. STF, STJ já reconheceram o direito do transexual feminino até a mudança na sua identidade civil, tanto do nome quanto do gênero. Afinal de contas, o que vale é como aquela pessoa é reconhecida socialmente, como ela se comporta socialmente, porque há uma dicotomia entre o aspecto psicológico e o aspecto biológico, né? O transexual é aquele que o sexo psicológico dele, a forma como ele se comporta, a forma como ele se enxerga, não corresponde à genética dele. E existe a possibilidade da cirurgia de transgenitalização. Mas nem todas as pessoas podem se submeter a essa cirurgia, porque é uma cirurgia extremamente arriscada, invasiva, custosa, né? Um elevado custo, não é todo lugar, não é todo médico que pode fazer, enfim, uma série de restrições. Então já se reconheceu na esfera civil que o transexual pode mudar o seu nome, o seu gênero, independentemente da transgenitalização, da cirurgia que vai tirar as características do sexo masculino. E nesse sentido eu acredito que vai em homenagem à dignidade humana e ao papel social, como essas pessoas são vistas socialmente. São vistas como mulheres, se comportam como mulheres, que seja aplicado também a Lei Maria da Penha aos transexuais femininos. E isso também é uma discussão que nós temos lá no feminicídio, né, Lorena? Sobre a incidência da qualificadora ou não quando a vítima é o transexual feminino. Né? Isso aí é uma boa discussão também. Porque... Mas essa discussão ainda é no âmbito doutrinário, né? Como você falou, ainda não há uma jurisprudência para a gente poder firmar aqui, né? Não. E de todos os casos que a gente falou, acho que a gente só ainda não frisou a questão da dispensa da coabitação também. Do homossexual você já falou, mas da dispensa da coabitação, né? Que não precisa. Sim. É totalmente dispensável que tenha havido entre as partes, isso aí principalmente no inciso 3º, que é das relações íntimas de afeto. Não é necessário que as partes tenham convivido ou que convivam sobre o mesmo teto, isto é, que morem no mesmo apartamento, na mesma casa, que dividam, nada disso. Né? Basta que tenha sido uma relação íntima de afeto, pode ter sido um namoro, né? Foi já reconhecido a incidência da lei numa relação entre ex-namorados. Então, se o motivo
da ocorrência, da violência, seja ela física, seja ela psicológica, é o relacionamento, o término do relacionamento, que a gente vê muito, né? Insatisfação pelo término do relacionamento. Uhum. O namorado, então, passa a perseguir, passa a importunar, passa a ir no trabalho, ligações insistentes, e esse tipo de comportamento está abrangido pela Lei Maria da Penha porque está relacionado a um namoro, a uma relação íntima de afeto, embora não atual, mas passada, não é necessário ter ocorrido a coabitação. Isso aí, nesse ponto, o STJ, inclusive, estimulou, é a súmula 600, que diz que E para a configuração não se exige a coabitação. Só isso complementando... cai demais em prova. Sim, sim. E só complementando, a minha amiga Paula, ela é juíza aqui no TJDFT também, ela falou que já teve um conflito de competência, que o nosso Tribunal de Justiça reconheceu a competência do juizado de violência doméstica para o caso da vítima de mulher trans, né? Uma vítima mulher trans. Então, assim, no âmbito do nosso tribunal, a gente tem esse reconhecimento. Mas no âmbito do STJ, acredito que essa matéria ainda não foi enfrentada. Mas só a título de exemplo, pessoal, é o acórdão 108, 1089057 aqui do TJDFT, caso alguém queira aprofundar nesse assunto, até mesmo ver os argumentos, né, utilizados pelo nosso tribunal aqui, para a gente ver, porque é uma discussão bem interessante mesmo essa questão. Sim. Então, passada a incidência da Lei Maria da Penha, quando a gente vai para o artigo 7º, a gente tem as formas de violência, né, contra a mulher. E aí nós temos no artigo 7º elencando essas 5 formas de violência doméstica familiar contra a mulher, em que no inciso 1º nós temos a violência física, no inciso 2º nós temos a violência psicológica, no inciso 3º a violência sexual, no inciso 4º a violência patrimonial e no inciso 5º a violência moral. Então eu queria, Michele, que você desse alguns exemplos, que explicasse como que geralmente a gente vê na prática. Infelizmente essa questão da violência doméstica também tem alguns crimes que estão sempre ali presentes, né, dentro desses incisos. A gente vê que tem uma maior incidência também. Verdade. Então, Lorena, o legislador, no artigo 7º, ele buscou ser bastante detalhado. Nós vamos ter aí várias, nos incisos, nós vamos ter várias já modalidades de cada uma das formas de manifestação da violência. Então, o inciso 1º, que trata da violência física, é a violência tal como nós conhecemos, né, a viscompulsiva, aquela que atinge a integridade física, então toda forma de soco, chute, pontapé, aquela agressão que deixa marcas, que obriga a vítima a fazer um exame de corpo de delito, né? Nós sabemos que nesses delitos que deixam vestígios é fundamental o exame de corpo de delito, inclusive na prática, o que nós vemos muito, né? A vítima alega, fui agredida, sofri chutes, sofri socos, vai até o IML não constata essas agressões. Aí nós temos a possibilidade de desclassificação para as vias de fato, contravenção, já que a lesão corporal exige uma ofensa efetiva à integridade física comprovada por um laudo médico. E, a depender da lesão, nós temos que ter o exame complementar. Se for uma lesão grave, 30 dias após, tem que ter o laudo complementar para que reste caracterizado o crime a prazo, né? Porque é um requisito da tipificação que nós constatemos a incapacidade para as ocupações orbitais por mais de 30 dias. Então, quanto à lesão corporal, inciso 1º, a violência física. No inciso 2º, a violência psicológica, e aí nós temos uma série de formas de prática dos crimes. E aí nós vamos ter todas aquelas formas de humilhação, de constrangimento, o cárcere privado, aquele relacionamento que nós chamamos aí de abusivo, né, que é marcado por uma constante perseguição, o incutir de ideias, o proibir a vítima de ter contato com os familiares, de ter amizades, de se portar de uma forma ou de outra, de se vestir de uma forma ou de outra. Tudo isso está dentro da violência psicológica. Eu me recordo de um caso interessante que eu atuei pouco tempo no juizado de violência doméstica, eu geralmente cobria colegas de férias, mas claro, algumas situações são marcantes. Eu me lembro de uma hipótese
de um indivíduo que mandou para a ex-companheira vários dias seguidos coroas de flores daquele tipo que você manda para as pessoas que falecem, né? Para homenagear um falecido. Então, todos os dias chegava na porta da casa dela uma coroa daquela de flores. Né? Então era uma ameaça muito clara de morte, né? E isso está no âmbito, claro, da violência, né? Algo que incomoda, que perturba, que constrange, que sobretudo intimida. Né? Então nós temos aí a violência psicológica manifestada dessas formas. Temos no inciso terceiro a violência sexual, e aí nós não podemos nos limitar somente à relação sexual forçada, ao estupro, mas também todas as formas de limitação do exercício da liberdade sexual, ou que constrange a mulher a engravidar ou não engravidar, que diga respeito a métodos contraceptivos, que obriga a mulher a casar ou não, que muitas vezes relacionado à própria exploração sexual da mulher. Sim. Tudo isso está relacionado ao inciso terceiro da violência sexual. E, infelizmente, na realidade dos juizados de violência doméstica, especialmente nas comunidades mais pobres, eu tive a oportunidade de atuar em vários estupros de vulnerável praticados no âmbito doméstico. Geralmente as vítimas meninas ou jovens são vítimas de parentes, de tios, de cunhados, de sobrinhos, de primos, enfim. Ali, né, nós temos essa possibilidade e sempre... no meu entender, deve sim prevalecer a competência do juizado de violência doméstica quando se trata... Michele, isso foi até aquela dúvida que eu te mandei, pessoal, porque hoje a gente recebeu uma dúvida pelo Instagram, então sempre quando a gente for marcar as lives, se vocês tiverem dúvidas, podem mandar previamente, porque a gente conversa aqui. E um aluno, um colega falou que eu não sei qual era o estado dele, eu deveria até ter perguntado, porque a nossa realidade é bem diferente, dizendo que era exatamente crimes de estupro, muitas vezes no âmbito familiar, pai contra filho, ou outros vínculos ali. E ele disse que viu casos em que não ficava no juizado de violência doméstica, que ficava na vara criminal comum. Mas aqui no Distrito Federal, o que eu vejo, até das capitulações do APF, depois que são distribuídos para a vara, já fica desde o início, né, presumindo primeiro a aplicação da Lei Maria da Penha, e depois isso pode ser analisado. Acredito que você também tenha visto nesse sentido, né? Acho que foi o Luan. Ele falou que foi no TJ de Goiás. Sim, aqui no Distrito Federal, pelo menos em todos os casos que eu atuei, não foram poucos, infelizmente, todas as hipóteses que envolviam violência sexual no âmbito doméstico, padrasto em relação à enteada, pai em relação à filha, tio em relação à sobrinha, todos estes no juizado de violência doméstica familiar contra a mulher, porque se considerava não só a questão da idade da vítima, e isso já está lá no estupro de vulnerável, por exemplo, no 217A, mas também a condição de vulnerabilidade da mulher. Né? Isso aí, Luan, a gente achou até interessante sua dúvida. Se você puder, depois me encaminha pelo Instagram mesmo, algum acórdão aí do TJ de Goiás, ou se você tiver visto algum outro caso, para a gente dar uma analisada na situação, porque realmente a nossa realidade é diferente. Assim, a gente achou até peculiar a dúvida, porque a gente vê aqui no TJ tão pertinho, né, Distrito Federal e Goiás, mas aqui a gente não vê situações dessa, né? Aí Paraíba, a colega também falou que na Paraíba também fica na vara comum. Pois é. E então, eu acredito, Lorena, que só é uma questão que isso já está, pelo menos aqui no DF, muito tranquilo, né? Quando a criança é do sexo masculino, aí não se pode... Isso. Não, tem que estar dentro do artigo 5º ali que nós conversamos na incidência do artigo 5º da lei. Se foge de lá, aí o estupro vai para a vara criminal comum. Mas quando se refere à incidência do artigo 5º, aqui o que a gente vê é a aplicação no juizado de competência especializada mesmo, da violência doméstica. Né? Mas seguindo aqui, pode seguir, na verdade eu que te interrompi no inciso terceiro, né? Isso, aí temos a violência patrimonial, representada por qualquer tipo de interferência no que diz respeito aos bens, aos direitos, aos instrumentos de trabalho da mulher, retenção, destruição, qualquer tipo de consequência patrimonial está dentro do inciso 4º. E no último inciso, que é o inciso 5º, é a violência moral também, muito frequente nos juizados de violência doméstica, as injúrias, né? Muito frequente.
são os crimes contra a honra e, sem dúvida nenhuma, dentre injúria, difamação e calúnia, a injúria que ofende a honra, né, subjetiva é a mais comum. São os xingamentos, aqueles xingamentos depreciativos, que muitas vezes são sistemáticas, né, as humilhações com conteúdos de ofensas, de xingamentos. Então, se enquadram no inciso 5º. Passando agora, avançando então, como eu falei no início da live, a gente teve várias alterações legislativas na Lei Maria da Exato. Penha. E aí a gente começa a tratar, pelo menos de uma delas, que é a Lei 13.894 de 2019, que ela altera a Lei Maria da Penha para tratar daquela hipótese de divórcio relacionada à violência doméstica Sim. e familiar contra a mulher. Então, lá no artigo 9º da Lei Maria da Penha, né, já diz a respeito da assistência que a vítima deve receber do poder público, serviços de saúde, assistência social, segurança pública, dentre outros. E aí foi incluído o inciso 3º no parágrafo 2º deste artigo, dizendo que haverá um encaminhamento à assistência judiciária quando for o caso, exatamente para eventual ajuizamento dessa separação judicial, desse divórcio, dessa anulação do casamento, ou a dissolução, inclusive, de união estável. E aí, no artigo 11, que também houve alteração neste mesmo sentido, no inciso 5º, caberá à própria autoridade policial, quando atender esta vítima na delegacia, informar a ela que ela tem todos esses direitos, inclusive este que nós acabamos de citar, de ter uma assistência judiciária para que ela pleiteie, então, a separação, o divórcio, a dissolução da união estável. E aí nós temos, então, um artigo importantíssimo que vem a tratar sobre essa ação de divórcio, que poderá, então, tramitar no próprio juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, que é o artigo 14A e seus parágrafos, que, sem dúvidas, eu acho que desta alteração da lei, esse artigo 14A é o que haverá uma maior incidência em provas, se é que já não caiu, né? Porque já tivemos algumas provas aí após a lei. Então, se você puder explicar um pouquinho para a gente sobre essas ações, sobre a discussão onde vai ocorrer, quando que pode ser no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, Lorena, essa mudança nesse artigo tem outras questões também bastante interessantes. Sim. Por exemplo, a possibilidade, me lembrei aqui agora, do juiz facilitar a remoção, dar preferência à remoção à mulher vítima de violência servidora pública, quando for necessário. Sim. Então, ela mudar de cidade, ela vai ter preferência à remoção. E no caso de empregadas, assim, pessoas vinculadas a vínculo empregatício, né, nos moldes da CLT, o juiz pode garantir uma estabilidade ali de 6 meses, uma garantia do vínculo empregatício por 6 meses também, nessas hipóteses em que a mulher precisa temporariamente se afastar daquele local, do local de trabalho. Pois bem, nesse contexto também tem toda uma integração dos órgãos de segurança pública com o Sistema Único de Saúde, questão de fornecimento de medicação para combate de DSTs, né, doenças sexualmente transmissíveis, a questão do aborto, enfim, decorrente de estupro, claro. E então nós vamos ter, agora você mencionou a questão da dissolução dos vínculos, né, seja do casamento, da união estável. Isso passa a ser possível no próprio juizado de violência doméstica. Não é necessário que a mulher ingresse com outra ação no juízo de família ou no juízo competente cível. Isso pode ser feito no juizado de violência doméstica, desde que não haja intenção ou pretensão de partilha de bens. Porque, claro, bens sempre envolve uma discussão muito maior, precisa de uma produção probatória, precisa de todo um contraditório. Então, no espaço do juizado de violência doméstica não pode ser feita a partilha. Mas a dissolução dos vínculos, do divórcio, da união estável, isso pode ser feito também no âmbito do juizado de violência doméstica. Ok. E então, quando tiver partilha de bens, aí fica na vara de família, claro. E nós tem um parágrafo 2º que ele diz assim: iniciada a situação de violência doméstica familiar após o ajuizamento da ação de divórcio ou de dissolução de união estável, a ação terá preferência no juízo onde estiver. Sim. Aí não vai haver uma modificação da competência, então. Perfeito. Né? Se a situação de violência posterior, aquela ação de divórcio ou de dissolução permanece no juízo civil ou de família onde já estava, né? Ok.
Certo. E aí, só explicando que a lei trouxe essa alteração no que tange a dissolução dos vínculos, como você falou, porque outras questões também, muitas vezes vinculada à dissolução do vínculo, como a guarda dos filhos, os alimentos, já era prevista na lei. Então, nós já temos lá no artigo 22 e no artigo 23 a aplicação de medidas nesse sentido, do juiz Sim, também poder sim, fixar alimentos, do juiz sim. também poder decidir a respeito da guarda dos filhos. Então, isso já tinha. O que esta lei, que é a 13.894, trouxe foi a respeito do divórcio relacionado à violência doméstica contra a mulher. É. Eu achei interessante essa pergunta, diário de uma estudiosa, a colega colocou, se essa dissolução pode ocorrer ainda que tenha filhos menores. Isso não está na lei. O que está na lei é a vedação quando há partilha de bens. Não pode ser feita a partilha de bens. Mas os filhos menores, há a vedação para que seja feito extrajudicialmente, né? O divórcio não pode ser Isso. feito. Mas, sendo em juízo, eu acredito que não há óbice algum, né? Não vai se discutir a questão da partilha de bens, mas o fato de existirem filhos menores não será óbice. Certo. Bom, passando então, a gente entra agora num tema que nós vamos ficar um bom tempo, que vai ser a questão das medidas protetivas, né? Que eu acho que é realmente as providências ali mais cobradas, que mais chamam a atenção, esse âmbito de aplicação e de proteção previsto no artigo 22 até o artigo 24 da Lei Maria da Penha. Então, nós temos lá providências que poderão ser aplicadas para proteger as vítimas de violência doméstica e familiar. Nós já falamos do âmbito de incidência, então, da lei. E essas medidas de proteção, então, elas possuem a mesma natureza jurídica daquelas medidas cautelares que a gente aprende no processo penal, que nós temos lá o rol do 319, que nós temos o 320. Então, para a concessão dessas medidas cautelares pessoais, seja a própria prisão, seja as cautelares diversas, incluindo as medidas protetivas de urgência, nós temos aqueles requisitos da, né, o fumus commissi delicti, a fumaça do cometimento do delito, e o perigo, realmente, a existência de um risco para que, efetivamente, ela tenha que ser concedida, a medida de proteção tenha que ser imediatamente concedida. E aí, no artigo 22, a gente tem um rol daquelas medidas que o delegado de polícia vai ali explicar para a vítima na delegacia e que a vítima vai poder fazer o requerimento. Então, geralmente vem um auto ali em apartado, por exemplo, se for o auto de prisão em flagrante, ou haverá um requerimento já distribuído diretamente para o juizado de violência doméstica familiar contra a mulher, em que não é o delegado de polícia que faz o pedido, não, é a própria vítima que faz o pedido. Ele esclarece a ela o âmbito de proteção que ela tem e ela faz o requerimento de acordo com a previsão do 22. E aí no 22 nós temos um rol, que nós vamos discutir daqui a pouco, as características desse rol, mas nós temos ali um rol que diz no inciso 1º a suspensão da posse ou restrição do porte de arma, o inciso 2, que é muito comum, o afastamento do lar, do domicílio ou local de convivência com a ofendida, inciso 3, também muito comum, que é a questão da proibição de determinadas condutas como a aproximação da ofendida, então ficar proibido de se aproximar da ofendida, podendo incluir familiares desta ofendida, podendo incluir testemunhas do fato. Inclusive, o juiz acaba fixando uma distância mínima, um limite mínimo de distância que o ofensor, o agressor, terá que respeitar. Uma proibição também de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação. Então, geralmente, na audiência de custódia, eu começo a citar todos os meios de comunicação para ficar bem claro para ele que ele não pode por Instagram, Facebook, WhatsApp, etc, 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 né? Aí teve uma vez, só incluindo aqui, que ele me perguntou, eu posso mandar e-mail? Aí eu falei, qual parte do qualquer meio de comunicação você não compreendeu? Então, hoje em dia, eu saio listando, assim, falando, entendeu? Qualquer meio. Então, qualquer meio de comunicação. Sim, o rol não é exaustivo, tá, gente? Assim, o que eu estou falando aqui é estou exemplificando, né? Aí o cara queria mandar e-mail para a mulher. Mas enfim, e proibição também de frequentar determinados lugares, então ela pode indicar ali, né, o local que ela trabalha, o endereço da mãe dela, dentre outras questões. O inciso 4º, a restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores. Inciso 5º, os alimentos, como nós já citamos. Inciso 6º, que foi incluído neste ano, né, outra alteração,
que é o comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação, e o inciso 7º, um acompanhamento psicossocial do agressor por meio de atendimento individual ou em grupo de apoio. Dessas medidas, Michele, eu queria que a gente frisasse algumas, principalmente essas duas últimas, do inciso 6º ao 7º, porque a gente tem uma grande discussão, principalmente no inciso 7º, da gente impor isso ao agressor, porque a gente sabe que a consequência do descumprimento da medida protetiva é uma consequência grave, que é a possibilidade de se decretar a prisão preventiva, e é o crime do artigo 24A da Lei Maria da Penha. Então, como fica essa situação? Porque é uma lei super recente, eu não vi nenhum requerimento desse ainda na prática. Sim. Eu ainda também não fixei nenhum nesse sentido, e eu vi várias discussões doutrinárias a respeito dele por conta dessas consequências, né? Sem dúvida, né, Lorena? Eu acho que há claramente um propósito do legislador. As recentes mudanças da Lei Maria da Penha demonstram que o tema precisa ser enfrentado, a violência doméstica precisa ser combatida. Como você mesma ressaltou ao início, as estatísticas são muito alarmantes. Nós temos aí uma quantidade numerosíssima de feminicídios. Então, a gente observa que a tentativa do legislador é de aprimorar os mecanismos de combate a essa violência. Mas é claro que nós não podemos descurar das regras tradicionais do processo penal, né, no sentido de compelir o indivíduo a fazer algo que realmente está ali no seu âmbito da sua estrita alteridade. Então, esse tipo de acompanhamento psicológico, comparecimento a programas de recuperação, de reeducação, sempre, pelo menos aqui no Distrito Federal, eu acompanhava nas varas de violência doméstica, sendo sugerido às partes, inclusive muitas vezes à própria mulher, né? O acompanhamento psicossocial, havia um encaminhamento para que fosse buscado um aprimoramento, uma melhoria do relacionamento entre as partes, mas isso não ser obrigatório, né? Porque é claro que isso traz aí uma série de consequências no âmbito pessoal, uma restrição, inclusive, muitas vezes ao exercício de outras atividades, enfim. E aí nós temos o acompanhamento psicossocial também nessa mesma linha, né? O comparecimento a programas de recuperação, que seria Alcoólicos Anônimos, por exemplo, né? Sim. E no caso do psicossocial, aqueles grupos de terapia individual ou coletiva. Eu acredito que nós tenhamos que discutir isso sim, em algumas bases, diante do direito ao livre-arbítrio no campo, né, principalmente no que tange a esfera pessoal, porque nós só podemos retirar essa possibilidade se o indivíduo está patologicamente afetado. E aí nós precisamos, é claro, ter todo um processo no âmbito civil, inclusive de interdição, para obrigar o indivíduo a se tratar, enfim, a tomar medicamentos ou algo do tipo. Mas não havendo isso, creio eu que é uma esfera muito íntima, muito privada, né, de cada um, e que o legislador talvez tenha se excedido um pouco. Eu vejo a boa intenção, é claro, mas se isso vai se, na prática também, como é que vai ser feito isso? Né? Nós temos aí uma série de questões de implementação. Em alguns lugares, as estruturas dos tribunais são muito melhores do que em outros locais, né? Para possibilitar essa obrigatoriedade de comparecimento. Então, se o indivíduo trabalha, e essa é a realidade de muitos dos brasileiros, se o indivíduo tem uma jornada de trabalho extremamente exaustiva, é autônomo, não pode faltar ao trabalho, ele vai deixar de comparecer à reunião do grupo de psicologia, e aí ele descumpre a protetiva, e ele comete um outro crime. Né? Tem toda uma questão social e econômica envolvida também. Eu acredito que poderia ter permanecido no âmbito da sugestão, do encaminhamento, em que pudesse ser feita uma espécie realmente de medida de acompanhamento, mas não compelir, obrigar a fazer, né? Isso. Aqui, até tratando já do início, da porta de entrada da custódia mesmo, a gente não faz essa colocação da providência como uma cautelar ou uma medida de proteção, né? A gente evita colocar exatamente na parte de aplicação das medidas protetivas, a gente coloca mesmo como um tipo de observação, sendo ele encaminhado de forma voluntária para o psicossocial,
Lá as psicólogas e assistentes conversam com ele, e se ele tiver essa vontade de ser encaminhado para um grupo de reflexão ou para um atendimento individual, ele vai. E nas varas, como foi colocado com a Paula, algumas das varas, após ele cumprir todo o programa, né, ter o atendimento, o acompanhamento, cumprir as palestras, o grupo de reflexão, muitas varas utilizam como uma forma de premiar ou beneficiá-lo, ter cumprido isso tudo certinho, uma atenuante nominada, que em alguns casos pode ter o efeito, em outros casos pode não fazer diferença na pena dele, né? Você, como defensora, sabe, a gente sabe que tem a súmula 231, que pode ser que ela seja aplicada, reconhecida, mas não vai diminuir efetivamente a pena dele. Então, mas claro que é uma forma que a brecha que a legislação dá é para você incluir como uma atenuante nominada, né? Não teria outra forma de inclusão. Mas a gente evita. Mas há toda essa discussão, porque esse artigo 22 da Lei Maria da Penha, como no caput dele, na parte final, ele fala, entre outras, a doutrina afirmou o entendimento de que é um rol exemplificativo. Só que lá no Código de Processo Penal, as medidas cautelares que nós temos lá é um rol taxativo. Tem uma discussão doutrinária, tem uma corrente minoritária que defende a possibilidade de se abrir aquele rol para fixar outros encaminhamentos como esse, encaminhamento psicossocial, tratamentos, atendimentos, etc. Mas lá no código o rol é taxativo e aqui já houve uma abertura. E aí acabou trazendo toda essa discussão. E aí, assim, fazendo de novo essa comparação, assim como o rol do 319 do Código de Processo Penal é um rol em que eu posso aplicar de forma isolada ou cumulativa as medidas de lá, aqui é a mesma coisa, eu posso aplicar de forma isolada ou cumulativa. Então, o que é muito comum da gente ver na prática? O combo, afastamento do lar, proibição de aproximação e proibição de contato. Assim, é o que eu fixo todo dia quando eu analiso um caso de Maria da Penha. E aí teve até uma colega que perguntou, aqui nas nossas dúvidas, se existe na lei algum parâmetro de distância mínima. Não existe. Tem casos, infelizmente, que eu já peguei, que eles moravam na mesma rua, por exemplo. Né? São situações um pouco mais complicadas. Teve casos que eu já peguei que eles moravam no mesmo lote, só que em casas diferentes. E aí eles acham que vai dar certo, né, cumprir as medidas protetivas assim no mesmo lote. Mas em algumas situações, claro que se exige uma distância mínima para um devido cumprimento, sobretudo quando você fixa, por exemplo, uma monitoração eletrônica para fiscalizar a aplicação das medidas de proteção. Porque aí a própria central de monitoração daqui, ela fala, Lorena, se você não fixar pelo menos ali uns 200 metros, 300 metros, a polícia não tem nem como chegar no local, se ele descumprir. Então, muitas vezes se exige um mínimo de distância para que haja uma atuação efetiva se houver esse descumprimento da medida protetiva, mas não há nenhum parâmetro mínimo na legislação, nada nesse sentido. Então, na prática, eu já fixei ali 10 metros, 50 metros, e aí tenta conversar, pede para a psicóloga conversar, para a assistente conversar. Então, a gente vê de tudo Lúcia, segura que a gente está chegando nesse tema. Falar disso. Segura que a gente está chegando nesse tema. Não esquecemos disso. Mas a gente jamais iria esquecer desse tema. Ainda hoje a gente vai falar, tá? Tá quase aqui, mas ainda hoje a gente fala. Então, a gente está conversando sobre um rol exemplificativo, diferentemente do 319. Eu posso aplicar de forma isolada ou cumulativa as medidas. Elas podem ser requeridas no momento pré-processual, durante o processo, a qualquer tempo. E os requerimentos, como a gente já frisou, na delegacia é feito pela própria ofendida, com os esclarecimentos prestados na delegacia, e quem pode requerer também é o Ministério Público. Então, são os dois legitimados previstos no artigo 19 para esse requerimento. Entrando exatamente nessa... Tem alguma complementação, Michele? Estão concedidas inaudita altera pars, né? Não precisa de um parecer prévio do MP. É claro que o ofensor também vai ser ouvido antes, né? O que acontecia muito, eu como defensora, era o indivíduo ser afastado do lar e muitas vezes se cumpre as coisas dele, os objetos de trabalho, as roupas ficam lá. Né? Então, eu fazia muito aquele pedido para ir buscar as coisas. Então, nós temos aí essa situação de que o ofensor não vai ser comunicado antes, não vai ser ouvido antes, e nem o Ministério Público pode ser concedida já de pronto pelo magistrado. E tem a reserva de jurisdição, né, Lorena? A regra é que seja concedida pelo magistrado. A única exceção que nós vamos ver agora é justamente no afastamento. Do 12C. Isso. E assim, claro,
pode ser concedida sem a oitiva das partes, sem a oitiva do ofensor, com exceção do momento do auto de prisão em flagrante, porque na audiência de custódia, pode ter esses deferimentos de medidas protetivas já na audiência de custódia. Então, quando há um auto de prisão em flagrante, esse requerimento da protetiva já vai vir em apartado. Então, acaba que o Ministério Público vai ser ouvido na audiência, com contraditório prévio, o ofensor vai ser cientificado. Então, com essa exceção, eles acabarão sendo ouvidos e cientificados ali nesse momento. Sim, Mas, de sim. regra, não há essa necessidade, essa exigência na lei. E aí, como a gente citou, a gente tem uma regra, como você frisou, de ser a autoridade judicial que analisa. Então, não é o delegado que requer, é a vítima, ele esclarece, mas ele reduz a termo, e ele que faz ali o requerimento e remete ao juiz na forma do artigo 12, inciso 3º, para que no prazo de 48 horas se analise esse expediente. Então, ele tem ali 48 horas, o juiz recebe, tem mais 48 horas para analisar, conhecer e analisar desse expediente. Então, essa seria a regra. Mas nós temos o 12C, que aí vem a outra lei importantíssima, que é a Lei 13.827 de 2019. Então, outra lei recente, que inclui o artigo 12C na nossa Lei Maria da Penha, e também inclui o 38A. O 38A é muito semelhante ao que nós temos ao Banco Nacional de Mandados de Prisão. Agora a gente teria um Banco Nacional de Medidas Protetivas. Então, a semelhança do que a gente já tem lá no Código de Processo Penal, no título referente à prisão, de que há um banco regulamentado pelo CNJ, pelo Conselho Nacional de Justiça, a respeito das prisões, mandados de prisão, então um Banco Nacional de Mandado de Prisão, nós teríamos também outro regulamentado também pelo CNJ a respeito do registro de medidas protetivas. Mas entrando então naquilo que é mais relevante ainda nesta Lei 3.827, que é o 12C. Então eu queria que você explicasse para a gente, Michele, essa regra, essa exceção, a exceção da exceção e como que ela é feita na prática. Tá. Então, Lorena, justamente objetivando proteger, conferir um maior grau de proteção à integridade física das mulheres que residem em cidades que não são sedes de comarca, o legislador passou a prever a possibilidade de que esse imediato afastamento do lar ou do espaço de convívio conjugal seja feito pelo delegado de polícia, quando não houver ali um fórum, um magistrado permanentemente, quando a cidade não é sede de comarca. Então, a autoridade policial vai poder fazer este afastamento do lar, claro, presentes os requisitos, o perículo, o fumus, comis delicti, o perículo ali na demora. E esse afastamento, então, vai ser posteriormente comunicado ao juízo, que vai decidir pela manutenção ou não. E há ainda situações de cidades que, além de não serem sede de comarca, de não terem ali um juiz permanentemente, também não tem um delegado o tempo inteiro ali. É comum no interior que um delegado só atenda 3, 4 municípios que estão ali numa distância de 70, 100, até 200 quilômetros. E aí o delegado percorre todas essas cidades, faz um plantão ali em cada cidade, e pode ser que no momento em que chega, aí o código usa uma terminologia um pouco inadequada, né, tecnicamente impreciso, o momento da denúncia, não é o momento da denúncia, o momento da notícia crimes, né? No momento em que o crime, que o fato é conhecido, se não houver ali a autoridade judicial para deferir a protetiva e for um caso que inspire realmente cuidados, a mulher está ali num risco iminente quanto à sua integridade física, numa escalada de violência, é aquela vítima reiterada de violência doméstica, de lesões corporais, que pode acontecer um feminicídio a qualquer momento, e a gente sabe que a lei foi motivada inclusive por uma situação dessa no interior do Brasil. Então, aí o delegado faz o afastamento. Não tem o delegado, pode ser a autoridade, o policial, civil ou militar, e aí se considera que seja o de maior patente, que esteja ali atuando na cidade, pode fazer esse afastamento cautelar. Vai ser comunicado o juízo, que vai decidir em 24 horas sobre a manutenção ou não da medida. Então, não deixa de passar pelo crivo judicial. Vai passar pelo crivo judicial, aí o juiz vai decidir se vai manter ou se vai revogar. E, então, é essa possibilidade para conferir aí uma máxima efetividade nesses casos de risco extremo à integridade física da vítima. Você até citou a questão da regra, claro, a autoridade judicial, porque há a jurisdicionalidade.
Sim. E aí a gente tem uma discussão a respeito da constitucionalidade do artigo 12C, exatamente com esse argumento da jurisdicionalidade. Então, se você pudesse falar para a gente as correntes, É. explicar a sua opinião também sobre Eu isso, sobre acredito, ser Lorena, constitucional ou não. eu acredito que como está previsto que vai passar pelo crivo judicial, num prazo bastante até razoável, que é de 24 horas, 24 horas. eu creio que, em nome da preservação da integridade física, eu acredito que seja uma medida legítima e proporcional. Eu acredito, sim, na constitucionalidade dessa previsão. E os que defendem o contrário, né, vão entender que justamente o delegado ou o policial que esteja ali não teriam condições de aferir os requisitos da cautelaridade. Mas é claro que isso, na verdade, é uma constatação empírica, uma constatação muito do caso concreto, e aquela pessoa, muitas vezes, que atendeu a ocorrência policial, ela vê ali como está, no calor do momento, a situação, e pode também, né, e muitas vezes nessas cidades pequenas, já se conhece muitas vezes o histórico das pessoas, né? Se Sim. tem ali uma possibilidade de reiteração ou não, se é um fato isolado, se é um agressor que tem uma arma em casa, né? Que nós vimos uma das medidas que é a suspensão do porte ou da posse de arma. Eu acho isso extremamente salutar, porque ter um acesso fácil à arma pode contribuir para um evento muito mais grave. Então, essa medida sempre é tomada, eu via, principalmente quando se trata de policiais ou pessoas, né, que, em razão da sua função, da sua profissão, tenham ali o porte de arma ou a posse. Então, é bastante razoável, acredito eu, que tenha essa medida. E o controle jurisdicional vai ser feito, 24 horas é um período bem razoável. De 24. E isso é o que tem prevalecido, né? A Sim. doutrina fala, né, numa hipótese, eles chamam de jurisdicionalidade postergada diferida. Então, já se criou até uma terminologia para se utilizar no artigo 12C, que vai ser cobrado em prova, com certeza. Vão questionar se há essa jurisdicionalidade postergada, esse instituto, né? E para a gente encerrar, porque estamos caminhando aqui para os nossos últimos 5 minutinhos, Michele, vamos só falar um pouquinho do instrumento mesmo cabível nessas concessões ou não. Então, quando o delegado concede já a protetiva na delegacia ou o agente de polícia, o que o ofensor pode fazer? Caso ele denegue, o que a vítima pode fazer, né? E caso o juiz aplique a medida protetiva, qual é o meio processual que também é cabível nesse debate? Bom, Lorena, consistindo em uma restrição à liberdade de ir e vir, vai ser cabível, no caso do deferimento da protetiva, o habeas corpus. Né? Deferida pelo magistrado a protetiva, cabe, né, o agressor que se sentiu ali prejudicado na sua liberdade individual, ingressa com habeas corpus perante o tribunal, no caso da autoridade judicial que fixa. Né? No caso do delegado de polícia, por exemplo, aí nós vamos ter a possibilidade do HC para o juiz. Mas acredito eu que vai ser uma hipótese bastante rara, tendo em vista que nós temos aí aquele período bem exíguo. De 24 horas já, né? Para ele analisar. Então, ele vai conhecer do HC e vai já decidir se vai manter ou não a protetiva. Como se fosse isso. E no caso da vítima, que pretende ter uma protetiva que lhe foi negada, eu acredito que caiba, claro, ou novamente fazer o pleito perante o magistrado. Se o pleito, por exemplo, se a autoridade policial não reduziu a termo, não encaminhou este pedido, a vítima pode, inclusive, ir ao Ministério Público, explicar as razões, o Ministério Público pode requerer, né? Sim. E aí, só lembrando que essa questão da impetração do HC na aplicação de medidas de proteção, isso já foi analisado pelo STJ, dizendo que é um meio realmente cabível, porque exatamente nós temos a consequência, se o ofensor descumprir a medida, caberá a prisão preventiva. Então, está muito claro ali o requisito, a restrição de liberdade para a impetração realmente do habeas corpus. E aí o nosso tempo acabou já. Então... Ainda sobre as medidas protetivas, eu acho que vale a pena a gente falar
semana do 24, né? Do 24 lá, Exato. Não, do crime de descumprimento, da divergência que existia antes do do advento 330 pro porque eu acredito 24A. até que o 24A foi uma reação legislativa ao entendimento do STJ que pacificou que não existiria crime, Sim, né? Então foi uma sim, reação sim. legislativa clara. E Ótimo. vamos então continuar. Temos mais assuntos sobre a Lei Maria da Penha para falar, né? Não, bastante, né? Semana que vem Ainda tem. Semana que vem a gente a continua. gente Aí a continua. gente volta para o nosso horário de 8h30. Mas a gente vai fazer então a parte 2. Pessoal, falta muita coisa ainda interessante. Tem o artigo 16, tem o artigo 24A, tem toda a parte referente às súmulas e à aplicação ou não da 9.099, que é a constitucionalidade do artigo 41. Então, assim, tem muita coisa ainda para a gente comentar na nossa parte 2. É porque é importante a gente fazer toda essa introdução sobre o âmbito de incidência, formas de violência da Lei Maria da Penha, que a gente tinha que dar esse panorama mesmo. Certo. E aí eu peço que vocês que mandaram dúvidas, a gente não consegue acompanhar tudo, né? Mandem novamente para mim ou para a Lorena, que aí a gente tenta abordar tudo na próxima. Tá Isso, bom? algumas a gente conseguiu citar, outras eu já tinha recebido pelo Instagram, mas se você ainda tiver alguma dúvida ou que a gente não leu, pode mandar que aí na parte 2 a gente complementa a primeira parte e tira a dúvida de todo mundo, né, para ser uma live realmente para a gente falar sobre o tema e tirar a dúvida de vocês. Mas obrigada, pessoal. Obrigada, Michele, de novo. Na nossa quinta-feira. Nossa quinta-feira tá rendendo. Nós vamos para sexta, então. Tá? Muito obrigada de novo. E, pessoal, obrigada de novo por estarem aqui. Várias pessoas sempre presentes, tantos colegas quanto os nossos alunos, né? sempre participando, o que é bacana. ótimo muito mesmo. Bom. Essa troca de informação também, ela é muito importante para a gente conseguir complementar também a nossa live para quem for assistir posteriormente. Isso. Então, Michele, muito obrigada. Se quiser despedir de todo mundo também. Obrigada. Obrigada. Tudo de bom, gente. Boa noite. Obrigada aí pelas tchau, mensagens gente. carinhosas. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.